Por que o cavalo do Mustang corre para a esquerda e não para a direita? Por que que nesse Mustang ali na frente tem um puma e não um cavalo? Porque o Mustang era para se chamar Torino, mas graças a uma amante esse nome mudou. Seja bem-vindo ao Mundo da Graxa, é uma satisfação ter você aqui no canal e hoje eu quero falar para você sobre os bastidores do nascimento do Mustang. É uma história muito interessante, porque o Mustang vem em um momento que a Ford não podia errar. Ela vinha do Edsel, que foi uma decepção total e que eu vou abordar aqui para vocês, que quase levou a Ford à falência. Então eles tinham que acertar e acertaram em cheio. Os números do Mustang são impressionantes até hoje. E por isso eu te peço apenas um like e, se possível, um comentário para ajudar a engajar aqui. Já se inscreva no canal. Eu não gosto de enrolar, mas aqui é a sua página de cultura automotiva. As melhores histórias você vai encontrar aqui. Bora para a história então. Os números do Ford Mustang são simplesmente assustadores. Nenhum carro penetrou tanto na cultura automotiva americana. Lançado em 17 de abril de 1964, ele foi um sucesso estrondoso já no primeiro dia. Its low price is a beautiful reality. Test drive one right now at your Ford dealers in Pleasant Dreams. Claro que para que 22 mil unidades fossem vendidas em um único dia de lançamento, muitas campanhas de marketing, testes e pesquisas foram feitas. Para você ter ideia, em Garland, no Texas, um cara comprou a última unidade do Mustang em um leilão e ele dormiu dentro do carro aguardando que o cheque fosse descontado no dia seguinte para poder levar o carro embora, de medo de perder aquela unidade. O Mustang só não teve números maiores porque a capacidade produtiva da Ford era de 1.200 carros por dia. Não teriam sido vendidos mais ainda. Que lógico, em pouco tempo eles aumentaram essa linha de produção e acredite-se que 18 mil pessoas estiveram envolvidas com a produção do Mustang. Tamanho foi o sucesso. O sucesso do Mustang está ligado a um cidadão chamado Lee Iacocca. Na verdade, esse cara foi um gênio no meio automotivo em alguns aspectos. Salvou também a Chrysler, enquanto possível, pelo menos, de alguns fracassos. O Lee Iacocca ele entra na Ford como estagiário do setor de engenharia. E no final ele já era o responsável geral pela Ford Caminhões, digamos assim. Ele já tinha tido contato com o Henry Ford II, que naquele momento era o chefe então da Ford. Mas assim, contato em reuniões, nunca tinha conversado diretamente com o cara, entendeu? Inclusive o Iacocca morreu em 2019, aos 95 anos, então até recentemente ele estava entre a gente aí. Segundo ele, às 10h20 da manhã de um determinado dia, ele recebeu uma ligação, o Henry Ford II chamando ele para o seu escritório. Isso era a mesma coisa que receber tipo uma ligação do Bill Gates do nada, entendeu? Porque o Henry Ford II era um cara inatingível. A Ford era então a segunda maior companhia do mundo. Receber uma ligação do diretor-geral, do dono da Ford, não era uma coisa comum. Ele pega o carro dele e vai até o escritório do Henry Ford II, onde, segundo Iacocca, era a mesma coisa que você ir encontrar Deus. Era um cara inacessível. Daquela sala, Iacocca sairia como o chefe geral da Ford. Acima dele, praticamente só o próprio Henry Ford II. A Ford vinha de um fracasso retumbante que foi a Edsel, que quase levou eles à falência. A Edsel nasceu de uma tentativa de uma homenagem ao Edsel Ford, pai do Henry Ford II. Ele morreu aos 49 anos com um problema de estômago e ele tinha sido muito maltratado pelo Henry Ford I. Cara, o Henry Ford I ele teve momentos de genialidade, mas ele era um cara bem difícil. Qualquer hora eu trago a história dele para vocês aqui, mas ele era um cara bem complicado e que teve ligações bem complexas, tá? Não era um cara muito acessível, era arrogante e humilhava constantemente o filho Edsel Ford. Quando ele morre, o Henry Ford I acaba ficando com grande culpa, sabe? Se sentindo culpado por aquela morte. E a esposa dele, né, a mãe do Edsel, também fica culpando ele pela morte do filho. Então eles acabam fazendo uma divisão que é a Edsel, que seria uma homenagem. Só que ela dá tudo errado, cara, porque o Edsel, além de ficar com essa aparência aí, que eu sei o que você pensou quando você viu esse carro, inclusive ele tinha um apelido bem carinhoso nos Estados Unidos que eu não posso falar aqui agora. Mas não foi só a aparência que fez esse carro não dar certo. Foram erros primários. Por exemplo, ele tinha fios que ficavam muito próximos do escapamento. Aí quando esquentava, esses fios derretiam. E aí, meu amigo, poxa, Ford, depois de anos fazendo o carro, vocês me têm um erro básico desse. O Edsel, para vocês terem ideia, foi lançado em um programa de TV. Crosby, Frank Sinatra, Rosemary Clooney, Louis Armstrong, Lindsey Crosby, and the Four Preps. This is the Edsel. This is the Edsel.
quando o cara foi puxar o trinco para a porta abrir, o trinco quebrou na mão dele. Então, foram erros muito básicos que a Ford cometeu, tanto que a linha Edison durou apenas 2 anos, mas ela é assunto para outro vídeo. O fato é que a Ford vinha desse retumbante fracasso do Edison e precisava de um carro. A GM já estava lançando veículos ali para uma galera que estava querendo consumir e a Ford ainda tinha uns carros meio de tiozão, entendeu? O LaCoca tinha esse objetivo: vamos mudar a imagem da Ford. A ideia era fazer um carro com pouco orçamento e que ao mesmo tempo pudesse agradar a diversas faixas de salário. Eles precisavam que tanto uma pessoa que não ganhava muito comprasse esse carro, quanto pessoas que queriam super esportivos comprassem ele. Portanto, a ideia foi: vamos fazer um carro que tenha diversos opcionais de acabamento, diversos opcionais de motores. Assim, quem tem menos dinheiro compra os mais simples e quem tem muita grana compra os mais sofisticados e tem veículos de alta performance, vamos falar. Diversos projetos são feitos e eles chegam então ao que seria o primeiro Ford Mustang. Aí eles precisavam escolher um nome. E um dos nomes foi o Cougar. Por isso que na frente desse Mustang você tem ali na frente um Cougar ou um Puma, porque a ideia era que talvez se chamasse Cougar. Os outros nomes sugeridos eram Mônaco, Bronco e Torino. E decidiram por Torino, cara. Mas nesse momento soou o alarme lá no departamento pessoal da Ford. Alguém saiu correndo e disse: pelo amor de Deus, não coloquem o nome de Torino. Tudo porque Henry Ford II estava saindo com uma italiana. E Torino, na verdade, é uma referência à cidade de Turim, lá na Itália, que inclusive é a sede da Fiat. Essa italiana, Maria Cristina Vettori Austin, que depois o Henry Ford II inclusive vai casar, ela era amante dele, ele ainda estava no processo de separação. Tudo errado. Aí você já imaginou, né, meu amigo? A esposa do Henry Ford iria imaginar o seguinte: ele colocou esse nome para homenagear a amante. Vamos botar fogo em tudo isso aí, entendeu? Faleceu. É lógico que então Torino foi desclassificado. Qualquer nome era possível, menos um nome italiano, pelo amor de Deus. Até que alguém sugeriu o Mustang, que na verdade era uma referência ao P-51 Mustang, um avião de guerra da Segunda Guerra Mundial, e que acabou pegando, e ainda bem, porque eu acho o nome mais icônico, um dos nomes mais lindos de carros de todos os tempos é Mustang. Cougar posteriormente vai ser utilizado pela divisão Mercury, né? O Mercury Cougar. E Bronco vai ser utilizado depois pela Ford em outro veículo. Aqui no Brasil você conhece agora o Ford Bronco, mas Ford Bronco já é um nome muito antigo nos Estados Unidos, como uma caminhonete, um SUV raiz, vamos dizer assim. Só que Mustang é uma raça de cavalos selvagens que ocorrem lá nos Estados Unidos, muito bonitos por sinal. Então eles pegam o cavalo como símbolo do Ford Mustang. Inicialmente eles queriam colocar só a cabeça desse cavalo como símbolo, mas ficou parecendo muito com uma peça de um tabuleiro de xadrez, né? Então eles optaram por colocar o corpo inteiro. Mas para que lado iria correr esse Mustang? Para a direita ou para a esquerda? Então Lee Iacocca disse: Mustang é um cavalo selvagem. Ele vai para onde ele quiser, portanto ele não segue regras e vai correr para a esquerda. Cavalos que correm para a direita são aqueles cavalos que correm no páreo com os demais. E o Mustang é selvagem, ele vai para onde ele quiser. E por esse motivo, o nome do Mustang é Mustang, não Torino, e o cavalo corre para a esquerda e não para a direita. Muita gente nunca nem tinha prestado atenção, e agora todas as vezes que você olhar para frente do Mustang, você vai prestar atenção naquele cavalo correndo para a esquerda. Se você gosta de cultura automotiva, gostou dessa história, deixa um comentário para engajar, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.